Lições Bíblicas CPAD, Adultos, quarto trimestre de 2023, AD Central Classe Daniel. Tema do trimestre: Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Comentarista: Pastor Wagner Gabi. Lição 4: Missões transculturais no Novo Testamento. Texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 versículo 16. Verdade prática. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Leitura bíblica em classe. Isaías capítulo 61 versículos 1 e 2, e Lucas capítulo 4 versículos 17 ao 20. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Introdução. No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Por isso, podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os Evangelhos, o livro dos Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Palavras-chave: Novo Testamento. Tópico 1. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. 1. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a Igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo seu grande e sublime amor. 2. Uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim um missionário por excelência. Não por acaso, o missionário escocês, David Livingstone, disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. 3. A Igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada: anunciar o Evangelho a toda a criatura. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão, que passou à Igreja do Novo Testamento e, atualmente, perdura como missão primeira da Igreja na atualidade. Sinopse 1. A Bíblia toda, e mais especificamente o Novo Testamento, revelam um Deus missionário. Tópico 2. Missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. 1. Nos Evangelhos. De acordo com os Evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agenda missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. Eis a natureza missionária deles. 2. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro.
Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, batizou-o nas águas. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que, para Deus, todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. 3. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Em Atos, vemos que, através de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé que, após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia, para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Assim, podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Sinopse 2. Nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos as missões ocupam uma posição relevante. Tópico 3. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. 1. Nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir, nos assuntos doutrinários e práticos, as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. As cartas a Timóteo e Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. 2. Nas cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como por exemplo, a carta aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, a qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. E, finalmente, as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. 3. No Apocalipse. Nesse livro o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como que igrejas missionarias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Sinopse 3. Nas cartas paulinas e gerais, bem como no livro de Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução e consumação de tudo. Conclusão. O Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu único filho que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Amém. Terminamos aqui a leitura da lição. A seguir temos a seção Revisando o conteúdo. São as perguntas e respostas, no final da lição, que servem para a revisão e fixação dos conceitos da lição. Isso para que você tenha um aprendizado melhor. Vamos lá? Pergunta 1. Por que podemos dizer que a Bíblia é um livro eminentemente missionário? Resposta. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Pergunta 2. Qual é a tarefa inacabada da Igreja de Cristo? Resposta. Anunciar o Evangelho a toda a criatura. Pergunta 3. Como a natureza missionária na formação dos Evangelhos pode ser vista? Resposta.
Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Pergunta 4. Segundo a lição, quem foi o primeiro missionário transcultural da Igreja? Resposta: Filipe foi o primeiro missionário transcultural da Igreja primitiva. Pergunta 5. Qual era o objetivo missionário do apóstolo Paulo com as suas cartas? Resposta: seu objetivo missionário era instruir nos assuntos teológicos e práticos das igrejas que ele plantava. Amém. Parabéns por ouvir o áudio completo da lição. Aproveitamos para te convidar a conhecer nossa playlist Desafio, Leitura da Bíblia em 52 semanas. Você poderá ouvir a leitura da Bíblia completa em um ano, com desafios semanais. Nesse desafio lemos os livros da semana para você. Ao final você terá ouvido a Bíblia completa em um ano. Resultado disso, ricas bênçãos sobre sua vida, sua família e seus empreendimentos. Se você gostou, compartilhe o link dessa leitura da lição com alguém, ou mesmo em grupos de WhatsApp. Assim você estará sendo uma bênção na vida de outras pessoas e também contribuindo para o crescimento de nosso canal. Deus te abençoe, e tenha uma excelente escola bíblica dominical.